Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, criando validações para os campos obrigatórios, obrigando o usuário a preencher campos, não permitindo incluir registros no listbox de campos em branco. Aula 7. Então, vou clicar aqui no meu formulário, chamei o nosso formulário e observe, quando eu clico no incluir, como a gente criou um comando de forma dinâmica, ele está registrando a primeira coluna do listbox, comeu a quantidade de registros e também está trazendo o mês e o ano atual. Porém, observe que os demais campos estão vazios, repare, então eu consigo incluir registros. Quando na realidade eu quero obrigar o meu usuário a só conseguir incluir se eu tiver todos os campos obrigatórios preenchidos. Então observe que nesse momento isso não é permitido, isso não está fazendo da forma correta. Então vamos fazer primeiramente isto. E outra coisa muito importante, eu quero mostrar a quantidade de registros que estão sendo incluídos nesse listbox. Ou seja, eu tenho 10 registros aqui, mas eu poderia ter inúmeros. E eu gostaria de ter uma informação aqui abaixo, me mostrando a quantidade de registros que tem inclusos nesse listbox. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, ou se preferir, pressione Alt mais F11. Vamos clicar em exibir, Project Explorer, FRM principal é o nome do nosso projeto, do nosso formulário. Então, vamos fazer da seguinte forma, vou pegar uma label qualquer, posso inserir uma, como eu posso copiar esta. Vou copiar essa aqui que já está com a formatação, vou dar o Ctrl C nela, vou dar o Ctrl V. Repare que ela está aqui, vou arrastar aqui para baixo do nosso listbox. E o que eu vou estar fazendo com ela? Repare que eu vou deixar ela aqui no canto, vou aumentar aqui um pouco, vou clicar sobre ela, propriedades, e observe que ela tem a propriedade name, que eu vou estar alterando. Por que eu vou estar alterando essa propriedade label dessa... Por que eu vou estar alterando a propriedade name dessa label? Porque eu vou chamar ela via código. O meu código vai funcionar se eu não renomear? Vai. Porém, fica mais fácil eu detectar que objeto é, para que serve se eu der um nome para ele. Então, eu vou tirar esse label 10, vou dar um nome mais intuitivo. Vou chamar ela de LBL, que faz referência a label. O nome você pode dar o nome que bem entender. Eu sempre tenho de praxe a dar nas iniciais do nome dos meus objetos o nome que representa o objeto. Então, vou colocar um underline e vou chamá-la de total. Ou seja, ela vai trazer o total de registros inclusos. Então, observe que esse nome aqui não foi alterado. Aparece o nome aqui cidade, ainda para mim. E como é que eu altero esse nome? Esse nome aqui está no caption. Repare, aqui no caption. Repare que está o nome cidade aparece. Então, eu vou alterar o caption agora. O caption é a informação que aparece para o meu usuário. O name é o nome que eu me oriento para fazer a programação no objeto. Então vamos lá, vou alterar esse nome, vou colocar um 0, vou colocar aqui, registros 0, vamos corrigir só aqui, 0, registros, vou colocar entre parênteses o S, pois eu posso ter apenas um registro também, incluso, e um S entre plural para trazer inclusos. Então observe como é que ficou o nosso texto, está aqui o meu caption, 0 registros inclusos. Ou seja, se eu executar agora, vai trazer lá 0 registros inclusos. Porém, ao clicar no incluir, ele não está atualizando ainda esse texto. Então, como é que a gente faz isso? Muito simples. Vou clicar no meu incluir. Aqui, acima do meu end-if, eu vou colocar a seguinte estrutura. Vou colocar o nome do meu objeto. Sempre vou utilizar o meu me para facilitar a nossa vida. Então, vou colocar esse me.lbl. Já trouxe lá o nome do meu objeto. Observe, é a primeira sugestão aqui que ele traz para mim. Vou dar um tab para autocompletar. Ponto. Text. A label não tem a propriedade text. Então, eu vou utilizar aqui a propriedade object, que vai fazer a mesma função da propriedade text. Vou colocar igual. E como eu estou dentro da estrutura do with, do meu listbox, eu não preciso colocar o nome do listbox. Basta eu colocar o ponto. Estou acessando as propriedades de quem? Do meu list cadastro, que é o nome do nosso listbox. Então, se eu colocar aqui, list count, que é a contagem de registros, reparem. Aí, contagem de registros. Eu tenho todas as propriedades aqui com o li no início. Então, vou utilizar esse aqui, list count, ou seja, a contagem dos registros. Então, list count, como eu saí da seleção, vou mesmo digitar aqui, não tem problema. Se eu sair da linha de comando, ficou em maiúsculo as iniciais. Isso quer dizer o quê? Que eu digitei de forma correta, Se eu executar novamente, repare o que vai acontecer, Ao clicar no incluir, trouxe lá o número 1, porque eu tenho um registro, 2, porque eu tenho 2 registros, 3 e por aí vai. Porém, eu não tenho aquele texto, registros inclusos.
Então, como é que eu faço para colocar aquele texto? Ó? Fecho aqui, duplo clique no meu botão incluir novamente, e aqui ao lado do meu count, eu vou colocar um símbolo de concatenação. Para concatenar informações no VBA, eu coloco o E comercial. Ó. Como eu não quero concatenar toda a quantidade com o meu texto e aglutinar tudo sem espaço nenhum, eu vou dar um espaçamento dentro dessas aspas duplas. Ó. E vou colocar aquele texto. Ó. Registros, entre parênteses, inclusos. Como está lá na nossa label, no nosso caption. Como é um texto, vou colocar entre aspas duplas. Ó. E agora sim, ó, se eu executar, repare que vai aparecer lá ó, um registro incluso, 2, 3 e por aí vai. Ó. Claro que quando também eu clicar no excluir, eu também vou debitar dessa quantidade aqui de registros inclusos. Então vamos lá. Agora eu quero criar validações. Observe que ainda é permitido que o meu usuário inclua registros sempre que preencha essas informações. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Quais serão os nossos campos obrigatórios? Ó? Eu vou colocar como obrigatórios todos os campos que eu vou colocar já uma cor definida aqui para que o meu usuário já entenda que esse campo é obrigatório. Então esse daqui vai ser obrigatório. Observe, todos os campos que eu selecionar serão obrigatórios. Então, nesse exemplo aqui, eu vou deixar apenas o estado não obrigatório só para primeiramente mostrar a vocês. E depois eu vou também deixar obrigatório. Então, com esses todos selecionados, vou clicar em propriedades. Então, todas as propriedades que tem em comum entre os objetos, eu consigo manipular todas de uma vez só. Então, o que, é que eu vou estar fazendo aqui? Ó? No meu backcolor, observe aqui a propriedade backcolor. Eu vou estar colocando uma paleta, vou aqui em paleta e vou mudar para essa corzinha aqui. Ó. Ou seja, isso daqui é para indicar os campos que são obrigatórios ao nosso usuário. Lembrando que eu também posso fazer da seguinte forma. Ó. Eu posso vir, por exemplo, vou pegar essa label aqui, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V. Posso colocar aqui do lado, reparem. Aqui, posso digitar dentro dela mesma, observe. Posso colocar aquele asterisco para indicar que é um campo obrigatório, ó. Posso vir nele, vir aqui em For Color, botar também na corzinha, ó, vermelha, para indicar que é um campo obrigatório, ó. Claro, eu posso também aumentar a sua fonte, para ficar mais visível ainda ao nosso usuário, para ele entender que é um campo realmente obrigatório. Vou deixar com 18, para ver como é que fica, ó. Então, se eu executar agora, observe que ele está invisível. Deixa eu só deixar aqui com a propriedade visible. Observe aqui, a propriedade visível dele estava como false. Ó. Então eu vou deixar ela como true. Então vou alterar aqui de false para true. Se eu executar agora, repare aí, ó, tá aqui o nosso campo. Se o meu usuário quiser clicar e saber o que isso daqui significa, como é que eu faço? Simplesmente, vamos dar um nome para ela. Ó. Para a label, ó, LBL. Por exemplo, LBL Code fornecedor. Vamos colocar aqui fornecedor. Vamos chamar LBL campo code fornecedor obrigatório. Isso mesmo, eu adoro colocar nomes grandes já para dizer o que significa o nome do meu objeto. Lembrando que você pode botar o nome que você bem entender. Ó. LBL campo code fornecedor obrigatório. Ó. Repare, ó. Como o nome que eu dei a ele, ó. Então, se eu fizer da seguinte forma, ó. Se eu der um duplo clique, vamos copiar aqui o nome do objeto para ser mais fácil. Vou dar um duplo clique nessa label. Observe que está aqui ó, o nome que eu acabei de atribuir a ela. Dentro do seu evento clique, eu vou fazer o que? Vou fazer uma verificação. Vou verificar se esse objeto, que eu acabei de copiar o nome dele, .text, foi igual a vazio. Observe, ó, se ele for igual a vazio, então o que? Então, eu vou emitir uma mensagem ao meu usuário, ó, em Message Box. Repare. Vamos dar um espaçamento aqui para focarmos apenas nessa linha de comando e não ficar confuso o que eu estou fazendo. Ó. Então, agora sim, fica mais fácil. Ó. Em Message Box, como é um texto, por favor, preencher este campo obrigatório. Eu poderia também botar o nome do campo. Vírgula. Vou utilizar aqui, ó, o VB. Vou utilizar o símbolo da minha mensagem VB crítica, ou seja, um símbolo lá de X na minha mensagem. Ó. Vírgula. E vou colocar um título para essa mensagem. Vou colocar o nome do nosso programa. Formulário de cadastro. Vou colocar aqui 2 pontos, só para ficar mais intuitivo ainda, informa. E lembre-se que eu posso quebrar minha nossa linha de comando, simplesmente escolhendo um ponto, onde eu quero fazer isso, por exemplo, aqui, dou um espaçamento, ó. Acabei dando um espaçamento até a mais,
eu posso dar um espaçamento aqui, um underline e dar um enter. Agora eu posso descer essa linha de comando. Ó. Se eu não fizer isso, simplesmente eu fizer da seguinte forma, dar um enter, vai dar um erro. Ó. Então eu tenho que colocar um underline, vou dar um espaçamento, coloco um underline e dou um enter. Claro, coloco um exit, um end if para fechar essa estrutura. Ó. Então se o meu usuário vir aqui e clicar nisso aqui, ó, mostra para ele, ó, favor preencher este campo obrigatório. Claro, isso ainda não inibe do meu usuário preencher os campos de forma... Não inibe ainda dele cadastrar os nossos campos vazios, ó. Mas você já entendeu a lógica de como é que eu vou estar fazendo, ó. Tem inúmeras formas de se fazer. Então, essa aqui é uma das formas. E vamos fazer da seguinte forma. Primeiramente, vamos verificar todos os campos. Então, ó, como eu já deixei tudo aqui na cor vermelha, vamos fazer diferente, ó. Vamos fazer de outra forma. Vou clicar sobre esses campos, vou colocar em propriedades novamente, vou alterar de back color para cozinha branca, que é a cor padrão. E ao invés dele deixar em branco, certo? Ao invés de deixar tudo vermelho, mostrando para o nosso usuário que tudo são obrigatórios, vamos fazer da seguinte forma. Ó. Observe que eu vou selecionar esse objeto, vou aqui na sua propriedade back color, repare novamente na cor de fundo do meu objeto, repare aí, e vou fazer o que, ó? Vou selecionar aqui para aquela mesma cor rosada, ó. Não vou deixar um vermelho porque fica muito feio, na minha opinião. Ó. Então vou deixar esse meio tom rosado aqui, ó, de mistura de vermelho com rosa. Então vou selecionar isso daqui, ó. Eu quero esse código aqui é a representação da cor. Vou dar o Ctrl C nele, vou alterar novamente para branco, ó. E já imagine o que eu vou fazer, ó. Vou dar um duplo clique nesse objeto e vou fazer o seguinte, ó. Observe que ele está verificando se o campo é obrigatório, né? Perdão, ele está verificando se está vazio. Se for vazio, ele vai fazer o que, ó? Vai, além de emitir aquela mensagem ao nosso usuário, que está emitindo aqui, aqui abaixo eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar o nome do meu objeto, como é o nome do nosso objeto, mi, sempre o nosso mi para ajudar a gente, txt, underline, code, fornecedor, ponto que? Vou colocar a propriedade back color, observe, ó. Então aquela propriedade back color do meu objeto eu posso chamar aqui também. Coloco igual, coloco aquela cor, ó. Reparem. Se eu executar novamente, repare o que vai acontecer, ó. Tá vazio o campo? Mostrou para o meu usuário qual é o campo que está vazio. Mostrou para ele que esse campo é obrigatório e vai pintar para ele, ó, para mostrar para ele qual é o campo que ele esqueceu de preencher, ó. Ah, Gleitson, mas aí o usuário, se ele tiver digitado alguma coisa, ó, vamos ver o que acontece, ó. Novamente, ó, se o meu usuário tiver digitado alguma coisa, se eu clicar nele, nada acontece. Beleza. E se o meu usuário, ó, fizesse isso, ó. Primeiro, ele clicou, formou que está pintado. Depois eu digitei, e se eu clicar novamente, ó, nada acontece e não tira essa cor. Então, como é que eu faço? Tem duas formas. Vamos fazer as duas formas, inclusive. Ó. Vou pegar aqui a cor branca do back color, vou dar o Ctrl C, vou dar um duplo clique nesse objeto e vou botar aqui abaixo dessa estrutura, ó, vou colocar um else. Ou seja, então, se não for vazio, então só pode ser que esteja preenchido. Então, se ele tiver preenchido, não vai emitir mensagem nenhuma ao meu usuário, porém, vai deixar na cor branca, porque vai que o meu usuário preencheu, primeiro ele preencheu, certo? Vai que o meu usuário, primeiramente, ele fez aquele mesmo teste, ele clicou lá, deixou vermelhinho, pois estava em branco, depois digitou algo, e depois, obviamente, ele digitou algo e não deixou novamente em branco. Então meu usuário pensa que está em branco, tá obrigado a ainda digitar alguma coisa. Então vamos fazer da seguinte forma, ó. Vou colocar aqui a cor, essa cor aqui, então vamos botar aqui, ó, meu mi.txt code. Observe que ele não autocompletou porque eu coloquei tudo junto, ó, um perto do outro as informações. Então vamos digitar aqui fornecedor. Vou dar um espaçamento, agora sim, ó, colocar o back color, ele já autocompleta, devido ao espaçamento que eu dei, vou colocar igual. Então, se o meu usuário fizer exatamente isso, ó, se eu clicar agora, repare que ele pinta para mim, ó. Aí se o meu usuário digitar alguma coisa e clicar novamente, ó, agora sim, já não tira aquela cor de fundo. Mas também tem uma forma mais também interessante. Suponhamos que pintou aqui, ó. Se o meu usuário digitar alguma coisa, eu já quero que ele tire essa cor. Não precisa o meu usuário clicar aqui novamente. Então como é que eu faço isso? Duplo clique. Vamos ser mais práticos, ó. Vou pegar. Vamos dar um duplo clique mesmo. Vamos fazer do zero para a gente aprender. Então dentro desse evento, ó, observe que eu estou dentro do evento Change. Observe aqui, vou dar apenas um espaçamento para focar apenas nessa linha de comando. Então eu estou dentro do evento Change
do meu TXT code fornecedor. Então, dentro desse evento change, ou seja, quando eu digitar alguma coisa, ele já executa alguma ação, ó. Então, o que ele vai fazer, ó? Ele vai fazer uma verificação, ele vai verificar. Vamos colocar aqui um if, vai verificar o quê? Se o meu mi.txt code fornecedor.text, se ele for diferente, observe, se ele for diferente de vazio, então o que? O meu mi.txt underline code fornecedor.backcolor vai ser igual àquela cozinha branca, ó. And if. Simples assim, ó. Então, vamos lá novamente, ó. Se o meu usuário clicar aqui, vai mostrar que é obrigatório e vai apontar lá, ó. Se eu digitar alguma coisa, ó, ele já deixa o quê, ó? Ele já deixa branco. Por quê? Porque é diferente de vazio. Simples assim. Então, como é que a gente faz para verificar todos os campos? Porque dessa forma aqui, eu ainda não estou inibindo. Lembre-se que eu ainda não estou inibindo. Quando eu clicar no incluir, estou apenas fazendo um teste individual. Então, vamos verificar todos os campos de uma vez só. Então, como é que a gente faz isso, ó? Primeiro, como é o nome desses objetos? Rapidamente, ó. Esse é o meu TXT code fornecedor, TXT não fornecedor, TXT CEP fornecedor, TXT endereço fornecedor, TXT bairro fornecedor, TXT cidade fornecedor, TXT estado fornecedor e o TXT número fornecedor. O estado é obrigatório, mas no momento eu vou deixar ele sem ser obrigado, só para que a gente faça um teste. Então vamos lá, vou clicar no meu incluir. E antes dele fazer essa inclusão dessas informações, eu primeiro tenho que verificar se os campos estão preenchidos. Você há de concordar comigo. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar um espaçamento aqui. Eu posso deixar essa declaração de variável aqui acima mesmo, não vai atrapalhar em nada. E eu faço uma verificação com a estrutura if, ó, novamente. Vou verificar o quê? Vou verificar se o meu mi.txt não é obrigado eu colocar na mesma ordem, certo? O importante é que eu coloque todos os campos que eu entendo que são obrigatórios. Mas interessante que eu coloque na ordem para que eu não venha esquecer o nome dos objetos. TXT code fornecedor.text, se ele for igual a quê? Se ele for igual a vazio, aí tem duas estruturas de comparação, certo? Operadores de comparação. Eu posso tanto colocar o AND, que é esse cara aqui, ó, AND, como eu posso colocar o OR. Quem é que eu devo colocar aqui? Bom, vamos fazer um teste para que você entenda na prática qual é a diferença entre ambos, ó. Vou deixar primeiro o AND. Vou botar mais um outro objeto, ó, meu mi.txt. Na prática, a gente vai entender o porquê e a gente vai explicar. Vamos lá. O outro objeto que eu vou colocar aqui é o nome fornecedor. .text, se ele for igual a vazio, então vai fazer o quê? Vou emitir uma mensagem ao meu usuário. Repare, ó, vou colocar aqui, ó, um MSG Box. Vou fazer o quê? Vou colocar entre aspas duplas. Favor preencher campos obrigatórios. Vamos colocar aqui aspas duplas, vírgula. Vou utilizar agora outro tipo de informação só para que vocês fiquem mais familiarizados. Eu vou colocar o VB exclamation, vírgula. Vou colocar aqui o título do nosso programa, cadastro. Vou colocar esse título aqui só para poder ilustrar. E vou dar um end if para fechar a nossa estrutura, ó. End if. Se eu executar agora, repare, ó. Vou clicar no meu incluir. Opa, favor preencher os campos obrigatórios. Tá funcionando já, ó. Beleza? Tá aqui o título da nossa mensagem, aqui o VB exclamation. E tá aqui a mensagem que a gente colocou lá no corpo, ó. Favor preencher os campos obrigatórios. Então vou dar um OK. Porém, ele permitiu que eu cadastrasse, ó. Por que ele permitiu? Vamos clicar novamente. Ele vai emitir novamente a mensagem e vai permitir ainda o cadastro. Então vamos por partes. Vamos primeiro entender algumas coisas para que a gente saia daqui já sabendo de muita coisa. E a ideia é que você aprenda para poder adaptar a qualquer projeto. Então, observe que eu vou fechar aqui. Vou colocar um ponto de interrupção. Vou clicar nesse botão incluir. O que é um ponto de interrupção? Nessa barra aqui lateral, aonde eu clicar dentro do que o VBA permite, observe que aqui eu não consigo, ó, clicar. Ó. Eu não consigo colocar um ponto de interrupção porque aqui eu estou declarando uma variável. Porém, eu consigo clicar aqui desse lado, ó, desse ladinho aqui, esquerdo. Se eu clicar, ó, uma vez, ficou uma bolinha vermelha. Isso é um ponto de interrupção. Isso quer dizer o quê? Que quando eu executar o meu código,
Ele vai abrir essa janela do VBE e vai processar passo a passo comigo todas as linhas para que eu possa vir a entender como está processando essas informações. Como é que eu faço isso? Pressionando a tecla F8. Então eu vou tirar esse ponto de interrupção daqui. Eu posso colocar aqui também, ó, não tem problema. Posso colocar aqui. O ideal é que eu coloque aqui para que a partir daqui eu veja a nossa estrutura, beleza? Então vou executar novamente. Observe que eu vou clicar no incluir. Incluiu. Na realidade não incluiu, chamou a janela do VBE, que é o correto, ó. Então antes dele incluir, ele vai veio para essa nossa janela do VBE porque eu coloquei esse ponto de interrupção. Se eu pressionar a tecla F8, ó, repare, antes de tudo, ó, se eu colocar o cursor sobre o code fornecedor, ele está dizendo que está igual a vazio. Que é o correto. Realmente o code fornecedor está igual a vazio. Se eu colocar o testnome, ó, cursor sobre o testnome, ele também está vazio, ó. Então ele vai fazer o que, ó? Esse tem, quer dizer então ele vai, isso mesmo, ó. Ele vai vir para o meu MSG Box e vai informar para mim, ó. Por favor, preencher os campos obrigatórios. Vou dar um OK. Porém, observe o que vai acontecer agora, ó. Ele vai executar esse end-if, que fecha a estrutura if, e vai continuar o nosso cadastro, ó. Repara, vai continuar incluindo registros. Entendeu a lógica? Então, eu devo fazer alguma coisa para que quando ele emita essa mensagem, ele pare o meu código. Você há de concordar comigo. Para que ele não execute nada que estiver abaixo desse end-if. Como é que eu faço isso? Vou parar o código. Vamos aqui. Clicar no botão incluir. E vou fazer o que? Acima desse end-if, eu tenho um comando que se chama exit. Exit sub. Isso mesmo. Exit sair. Sair da minha sub. Então isso quer dizer o quê? Que quando você executar essa condição, isso for verdadeiro, eu quero que você saia da sub. Ou seja, não execute mais nada que estiver abaixo dele. Vamos primeiramente fazer sem debugar. Para a gente entender, ó. Se eu clicar no incluir, vai emitir a mensagem. E observe que ele não permite mais inclusão de nada, ó. Repare, ó. Porém, se eu fizer o quê? Porém não. Vamos dar um duplo clique no incluir e vamos entender debugando o código, ó. Vou colocar o ponto de interrupção aqui novamente. Rapidamente, ó. Vou clicar aqui em executar. Vou clicar no meu incluir e vamos debugar, ó. Vou pressionar o F8. Os campos estão vazios, realmente. Repare. Ele vai emitir a mensagem, ó. Por favor, preencher os campos obrigatórios. Vou dar o OK. Voltei para a janela do VBE. Observe que ele vai executar o exit sub, ó. E repare o que vai executar após do exit sub, ó. Vou pressionar o F8. E não executou mais nada. Isso quer dizer o quê? Que tudo que está abaixo dele, ele ignora. Ou seja, ele saiu da minha sub. Entenderam a lógica? Vou parar aqui o código. E vamos fazer o que agora, ó? Será que já está funcionando essa estrutura? Vamos fazer um outro teste. Vamos preencher os campos. Se eu preencher aqui, ó, esse campo e esse daqui, ó. E clicar no incluir. Vou tirar esse ponto de interrupção. Não preciso mais dele. E observe que ele incluiu, ó. Vou clicar novamente em incluir. Incluiu. Beleza. Pois os dois campos não são vazios. Ok. Se eu deixar um dos dois vazio, será que o que acontece, ó? Vou deixar o nome fornecedor vazio. Incluiu da mesma forma. E se eu apagar este e preencher o de baixo? Incluiu da mesma forma. Ô Gleidson, o que está acontecendo? Ainda não está funcionando a validação? Pois é, ainda não está funcionando. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Aquela estrutura end, que quer dizer i. Ou seja, se o meu código fornecedor e o meu nome fornecedor estiverem vazios, então você emita uma mensagem que esqueceram de preencher o campo obrigatório. Porém, aquele end quer dizer i, não ou, certo? Ou seja, se um dos dois não estiverem vazios, ela vai permitir que o meu registro, o meu usuário, consiga fazer a inclusão dos registros. Entendeu a lógica? Se no meu caso eu quero que se o usuário esquecer, eu tenho 10 campos, se o usuário esqueceu pelo menos um, eu já quero que ele me mostre a mensagem que o usuário esqueceu de preencher os campos obrigatórios. Então eu não devo colocar o end, porque se eu preencher apenas um desses 10 campos, que eu colocar uma verificação, ele já vai atender o critério do end e não vai emitir mensagem nenhuma para o meu usuário. Então no lugar do end, que quer dizer i, eu coloco um ou seja, se esse campo for vazio ou esse daqui for vazio, você emite uma mensagem. Ou seja, ele só não vai emitir mensagem se o meu usuário preencher todos os campos. Se ele esqueceu de preencher um, ele já emite a mensagem. Então essa é a diferença entre o end e o ou. Então, se eu vir aqui, ó, e trocar, ó, rapidamente, clicar no incluir, vamos aqui, ao trocar esse end pelo ou. Observe, ó, vou colocar o ou. Se eu executar, será que vai funcionar? Ó? Vou clicar no incluir. Beleza, até aí o end e o ou estão em concordância, os dois funcionam. O end, lembre-se que se eu preenchesse um campo, o end permitia que eu incluísse, porque o outro estava vazio, porém eu preenchi pelo menos um. Então se eu clicar no incluir, o ou não permite, ó. Eu tenho que preencher os dois, ó. Repare, ó.
para ele permitir a inclusão. Então é isso que eu vou fazer para todos os campos. Então, entendida a lógica, ó, vou clicar no incluir. E aí, como é que a gente faz aqui, ó? Reparem, se eu posso continuar programando, porém o nosso código vai sumir aqui da tela. Então o ideal é que eu quebre essa linha de comando. Então lembre-se que eu não posso simplesmente dar um Enter, ó. Vai dar esse erro. Então o ideal é que eu faça o quê? Vem aqui, ó, como eu já tenho um espaço entre aspas duplas e o tem, eu simplesmente vou colocar um underline e vou dar um Enter. E agora sim eu posso descer a nossa linha de comando, ó. Então o que eu vou fazer aqui? Simplesmente eu vou fazer as outras verificações para os demais campos, ó. Vou colocar o meu mi.txt. Vou fazer a verificação para todos os campos, ó. TXT code fornecedor já foi o TXT nome fornecedor. Agora eu vou verificar o TXT endereço fornecedor. .text, se ele for igual a vazio. Ou se o meu mi.txt, eu posso colocar o ou e o end junto? Posso. Dependendo da situação que você queira, muitas das vezes você precisa que pelo menos um campo esteja preenchido. TXT número fornecedor, .text, foi igual a vazio. Vou novamente dar um underline aqui, espaçamento underline, para que eu possa quebrar a linha. O número fornecedor. Vou colocar aqui o meu mi.txt. Observe que quando eu não dou espaçamento, ele não autocompleta para mim, mesmo com o meu mi, ó. Então eu vou apagar aqui. TXT, número fornecedor. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, vamos verificar aqui. Code fornecedor, nome fornecedor, endereço fornecedor, número fornecedor, o CEP do fornecedor. Eu poderia ter colocado muito antes. Então, por isso é importante a gente colocar já na mesma ordem para que a gente não venha esquecer, ó. Esse aqui vai ser o meu mi.txt. Cadê? Cidade fornecedor, .text. Observe que eu coloquei uma vírgula ao invés de um ponto. Então, não autocompletou, ó. Vou colocar igual a vazio. Vou dar um espaçamento. Vou dar um enter novamente. E se eu não estiver enganado, o meu último campo a ser verificado será o meu TXT. Novamente não deu um espaçamento. TXT. Estado. Observe que agora eu vou digitar por completo, ó, estado fornecedor. Pois não está autocompletando para mim porque eu não dei um espaçamento entre o tem e o mi. TXT fornecedor. .text, agora sim, já autocompleto. Já tem um espaçamento entre as palavras, aspas duplas. Observe que deu um errozinho aqui, ó. Por que deu um erro, ó? Repare que entre esses dois objetos aqui eu coloquei um ou, ó. Porém, entre esse de cima e o de baixo, ó, eu não coloquei um ou. Ou seja, eu coloco um ou aqui. Reparem, agora vai dar um errozinho aonde? Na linha de baixo, ó. Então, entre essa linha e a linha de cima, ó, entre as duas primeiras linhas não tem mais erro. Ou eu posso apagar isso daqui, que é o que eu vou estar fazendo, e colocar um ou aqui, ó. Vai fazer o mesmo sentido, ó. Beleza? Então, eu vou fazer isso para as demais, ó. Vou colocar um ou aqui. E um ou aqui também, ó. Observe ainda que falta um ou aqui. E agora sim, ó. As palavras que são reservadas da linguagem ficam em azul, o que eu digitei fica em preto, ó. Então, vamos lá fazer um teste. Vamos preencher alguns campos aqui. Vou esquecer algum campo de propósito. Observe que o estado também eu já botei como obrigatório. Então, se eu clicar no incluir, ele não vai permitir porque eu esqueci de preencher o estado. Porém, ele ainda não está me informando qual foi o campo que eu esqueci, ó. Então, repare que é algo bem fácil de se fazer, porém a lógica é o que deixa as coisas às vezes mais complicadas, certo? A gente tem que entender e fazer inúmeros testes para entender o que o nosso usuário pode fazer, ó. Observe aí, ó. Vou preencher esse campo, ele vai permitir, obviamente. Porém, o ideal é que eu mostre qual foi o campo que o meu usuário esqueceu de preencher, beleza? Então, na próxima aula, a gente continua dando continuidade a essa estrutura, porque é uma estrutura fácil, porém você tem que entender toda a lógica. Por que eu vou fazer isso? Porque eu pretendo fazer isso para os demais formulários. Demais formulários não, vou trabalhar apenas com um ou dois no máximo formulários, porém vou fazer validações para demais campos. E nos demais campos eu não vou fazer mais dessa forma tão explicada. Simplesmente eu vou chamar a rotina e vamos executar, beleza? Então o ideal é que você aprenda agora, para mais para frente eu não refazer todo esse conteúdo, beleza? Espero você no nosso próximo vídeo. Valeu!